O Agenda Econômica está de volta conversando sobre os novos desafios para a gestão pública com o especialista Oscar Motomura. Doutor Oscar, o senhor falava no bloco anterior na questão da ética como um primado da sociedade. Na verdade, ética à frente de tudo. Ética à frente da economia também? Porque hoje a gente fala muito na economia, o Estado com esse nível de endividamento que está não funciona, o Estado com esse nível de previdência que está não funciona. Então, a economia está sempre sendo pensada acima, né? O senhor inverte essa equação? Com certeza. A economia é consequência de uma série de decisões que nós tomamos nos mais diferentes fóruns, né? Inclusive na iniciativa privada, a partir de condições que eventualmente o governo crie ou favoráveis ou desfavoráveis, né? Então, essas decisões todas podem ser tomadas tendo por critério o bem comum ou não. A gente costuma falar muito de senso de julgamento, de quem decide. Para senso de julgamento, num outro sentido, é sabedoria, porque toda decisão, principalmente tomada nas posições de liderança, tem consequências assim de várias derivadas e às vezes pode atingir gerações. E muitas vezes, se essas decisões não são tomadas com sabedoria, você está comprometendo a economia lá na frente. E essa visão que ainda precisa melhorar muito no país. Mas só para deixar claro, é a qualidade das decisões que gera, por exemplo, condições na economia. Agora, a qualidade tem critérios. E o critério fundamental é, será que essa decisão que eu estou tomando é para favorecer certos grupos ou é para o bem comum? Então, o senhor tocou num ponto-chave. A gente tem uma expressão que é o patrimonialismo do Estado brasileiro, né? Que é o Estado brasileiro, na verdade, sendo privatizado por grupos dominantes politicamente há quase que séculos, né? Se a gente pensar, às vezes, num Estado quase de capitanias hereditárias. Como é que o senhor vê, então, como é que essa mudança pode se operar na prática? O senhor veio ao Senado já diversas vezes dar palestras para os servidores, né? Nesse processo de formação. Como é que o senhor vê que o servidor público, e a gente está falando desses mais de 11 milhões no país inteiro, pode ter uma atitude no sentido do bem comum, às vezes está indo contra decisões dos seus chefes, que estão abaixo dos patrões porque são os cidadãos. Mas como é que o senhor vê que o servidor público pode, de fato, ter atitudes pensando no bem comum? Essa questão de ser contra a decisão do chefe, ela, do ponto de vista de gestão, já está démodé. Porque isso pressupõe uma estrutura hierárquica de comando e controle por trás de tudo que a gente faz. Nós estamos indo na direção de alguma coisa muito mais de consenso, onde todas as pessoas têm voz, e se existem diferenças entre o que eu penso e alguém que está numa outra posição, tem que haver diálogo. E às vezes diálogos robustos. E que se eu tenho algum tipo de medo, eu não faço esse tipo de diálogo. E quem é que vai sofrer? A população lá na frente. O bem comum vai sofrer. Então, nós estamos na era em que o diálogo é algo extremamente importante e não pode ser um diálogo protocolar, seguindo até umas regras, mas é um diálogo que pode até ficar quente. E nessa ideia é de que a gente chega a consensos que realmente expressam aquilo que é o melhor para a população como um todo. Mas o bem comum tem que estar na mesa o tempo todo, porque eu posso ter uma diferença entre eu e você, mas o que vai desamarrar é aquela decisão, que pode ser até um misto da minha opinião e a sua, mas que faz com que o bem comum seja atingido da melhor forma possível. Ou seja, como vamos beneficiar a maior parcela possível da população. Sem dúvida. Agora, o senhor falando nessa questão de diálogos que podem até ser um pouco quentes, a Constituição de 88 trouxe, e a partir de 1990 começou a acontecer no país, e hoje a gente tem a maioria dos servidores, são servidores concursados, exatamente pensando que, para ele poder ter uma atitude, até ter uma carreira de fato permanente, né, e ter continuidade nos projetos do Estado brasileiro, a gente teve o concurso público, né? Que tirou um pouco a praga do afiliado político, mas em troca tem uma praga nova, que é o concurseiro, aquele que não tem nenhuma experiência de vida, de trabalho. A gente tem até juiz que acaba de se formar e já vira juiz, vai julgar sem ter experiência de vida. Como é que se faz um contrapeso aí a essa situação? E a gente tem também uma situação nova, que é a possibilidade de terceirização de todos os serviços públicos. Como é que o senhor vê esse nó? Então, em eu posso usar essa questão como uma metáfora do quê? De todos nós que
queremos o bem do país, independentemente de onde nós estejamos, né? Mas podemos focar no funcionalismo público primeiro. É assim, olhar o que está acontecendo e perguntar se esse negócio está funcionando ou não. Porque esse negócio de certo e errado, o que é legal, ilegal, de acordo com leis que foram decididas lá atrás, nem sempre da melhor forma possível, com os lobbies que existem, esse negócio de certo e errado começa a ficar secundário à pergunta que é: isso está funcionando e é bom para o bem comum? Aí a gente olha, por exemplo, os concursos, né, pode chegar à conclusão de que já distorceu. Como você disse, tem algo bom, né, de a gente evitar que pessoas sejam favorecidas na seleção, mas, por outro lado, está criando uma série de distorções. Então, pessoas que nem querem estar a serviço do bem comum, como servidor público, e que vai porque o salário é bom, por exemplo. Então, você tem uma coisa que é fatal em gestão: pessoas erradas no lugar errado. Vai gerar o que de resultado? Não vai ter resultado. Agora, no momento em que os resultados não aparecem, nós estamos prejudicando o bem comum. É o cidadão que está sofrendo. E se a gente olha ao nosso entorno, há uma série de coisas que não funcionam, não obstante o fato de serem legais. O que significa que nós vamos ter que rever algumas leis que foram equivocadamente decididas. Parte gerou um benefício e parte gerou distorções. Nós todos temos que ter esse olhar como cidadão e também como funcionário público, de dizer: esse negócio não está funcionando. E aí nós temos duas possibilidades: arrumar a lei ou arrumar o jeito de fazer com que a lei seja executada. Às vezes a lei é boa, mas ela é mal executada, com distorções. Por exemplo, eu não posso checar se a pessoa é íntegra no concurso, porque isso é algo subjetivo. E se eu estou preso e só posso fazer o concurso com dados objetivos, já tem uma distorção enorme, porque eu não posso, usando todo o conhecimento que existe na área da psicologia, em todas as áreas, fazer um concurso que consiga detectar se a pessoa é íntegra ou não. Isso é possível? Absolutamente possível. Absolutamente possível. É isso que gera mentalidade burocrática ou isso é fruto da mentalidade, o que a gente chama de mentalidade burocrática, aquela pessoa que só vê ali o que está estritamente no papel? Então, esse negócio de ver estritamente o que está no papel, ela se contrapõe a alguém que abre os olhos, vê para que aquilo que ele faz serve. E a pergunta que a pessoa tem que fazer: por que eu estou fazendo desse jeito? Isso aqui está fazendo o cidadão esperar um monte de tempo lá na linha, na frente do balcão. E essa sensibilidade em relação à realidade real do que está efetivamente acontecendo é que faz a pessoa dizer: caramba, por que eu estou fazendo isso? Se a pessoa não tem essa visão da conexão do que faz com o bem comum, de novo, a pessoa tem essa probabilidade de ficar com a viseira e só fazer aquilo. Isso gera burocracia. Eu faço o que eu preciso fazer, mas não estou nem sabendo o que isso está gerando lá na ponta. Pecado capital. Por que o senhor acha que a gente, quer dizer, aí a gente está falando de quem trabalha, mas porque numa estrutura um pouco maior, por que o senhor acha que o Brasil não conseguiu até hoje ter de fato projetos que sejam projetos de Estado? Todo governo teve projeto bom, todo governo teve projeto ruim. Se a gente for olhar lá, desde o Império, todo mundo fez alguma coisa boa, todo mundo fez alguma coisa ruim. Por que a gente não consegue manter e melhorar as coisas boas e descartar só as ruins? Então, aí entra as opiniões pessoais de cada pessoa. A gente tem 30 e poucos partidos no Brasil. E se a gente levar pelo positivo, podemos dizer que há 35 pontos de vista diferentes, que se a gente tivesse diálogo até forte, a gente chega a um ponto que é o consenso dos 35 pontos de vista. Mas tem que ter por foco o bem comum, o bem-estar de todos. Agora, se cada um dos 35, não precisa nem ser cada um, né? Se alguns desses partidos tiverem outros interesses que não sejam o bem comum, quer se manter no poder ou quer favorecer certos grupos, essa conversa já está contaminada. É assim que a gente gera projetos que já nascem doentes. E as consequências é que quem sofre são as pessoas da própria população. Para a gente encerrar, a gente está aqui num programa que se chama Agenda Econômica, então a gente devia estar discutindo economia, mas a gente está discutindo ética, na verdade, né? Nós estamos discutindo economia. Estamos discutindo economia. Estamos discutindo economia. Só que essa conversa é que deveria estar na mesa do Ministério da Fazenda, inclusive, e de todos os economistas,
Porque se eu estou simplesmente olhando os números e a economia, esquecendo que isso faz parte de uma vida muito maior e que tem outros fatores envolvidos, nós estamos fragmentados de novo e na fragmentação a gente gera distorções no processo decisório. Doutor Motomura, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, um prazer conhecê-lo. É um prazer também. Eu agradeço. Agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Participe da Agenda Econômica, dê sua opinião, mande sugestões de pauta, fale com a gente pelo WhatsApp, no telefone 999661616 ou pelo 0800 612211. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada e até o próximo programa.